Pode te surpreender saber que as bombas atômicas lançadas no Japão na Segunda Guerra Mundial são centenas de vezes mais fracas do que algumas das armas nucleares em circulação hoje. Falando nisso, qual país possui as armas nucleares mais poderosas e quem está pronto para usá-las? Essa parece ser uma pergunta popular recentemente. Mas quanto a qual presidente, primeiro-ministro, governante, ditador ou louco está disposto a realmente apertar o botão, isso é difícil de dizer. Mas temos uma boa ideia de quem tem mais armas nucleares em seu arsenal e que tipo de armas são essas. A contagem mais recente, que devemos lembrar que é autorrelatada, coloca a Rússia no topo com 5.889. Os Estados Unidos ficam em segundo lugar, com 5.244, e a China ocupa o terceiro lugar com 410. 6 outros países também possuem armas nucleares, e esses são França, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte. Novamente, esses números são estimativas baseadas em informações coletadas e autorrelatos, o que significa que cada um desses países poderia ter um pouco menos ou mais escondidos na manga. Fazendo uma rápida matemática sobre isso, descobrimos que são mais de 12.500 ogivas nucleares em circulação, quase 3.000 das quais, segundo relatos, estão implantadas para uso militar estratégico. Essas ogivas nucleares podem ser usadas pelos Estados Unidos e pela Rússia, o que significa que podem ser acopladas e entregues por mísseis balísticos intercontinentais, mísseis balísticos lançados por submarinos, ou podem ser lançadas de um bombardeiro pesado. A parte realmente assustadora é que se mesmo uma fração dessas fosse lançada, provavelmente significaria o fim do mundo. E, infelizmente, dado o atual estado da política global, não parece que vamos tropeçar na paz mundial tão cedo. Então, quão poderosas são as armas nucleares modernas e como elas se comparam aos dispositivos desenvolvidos, testados e ou usados ao longo da história? Antes de respondermos a essa pergunta, vamos primeiro dar uma olhada em como chegamos ao estado de proliferação nuclear em que estamos atualmente. O desenvolvimento de armas nucleares começou durante a Segunda Guerra Mundial, com o Projeto Manhattan, um programa secreto de pesquisa e desenvolvimento dos Estados Unidos, liderado pelo general Leslie Groves e pelo controverso físico J. Robert Oppenheimer. O projeto foi nomeado após o Distrito de Engenharia de Manhattan, do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, responsável pela sua gestão. Após a conclusão das primeiras bombas atômicas em 1945, os Estados Unidos não hesitaram em usá-las, lançando-as em 2 cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, com a intenção de forçar o Japão a se render incondicionalmente e dar fim à Segunda Guerra Mundial. Apenas 4 anos depois, aquecendo significativamente a Guerra Fria, a União Soviética realizou seu primeiro teste de armas nucleares. O Reino Unido seguiu em 1952, a França em 1960 e a China em 1964. Para evitar a expansão da tecnologia nuclear, iniciada nos anos 40, os Estados Unidos e outras nações criaram o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, TNP, em 1968. Isso foi sucedido pelo Tratado de Proibição Completa dos Testes Nucleares, TP-100, em 1996. Essencialmente, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares afirma que as únicas nações que fabricaram e explodiram uma arma nuclear ou outros dispositivos explosivos nucleares antes de 1º de janeiro de 1967 têm permissão para o status de um estado de armas nucleares, com todas as outras nações sendo automaticamente consideradas estados não nucleares. Os 5 estados nucleares, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, únicos países permitidos como estados nucleares antes do fim do mundo, têm a missão de convencer estados não nucleares a renunciar ao desenvolvimento ou aquisição de armas nucleares. Isso inclui países como Índia, Israel, Paquistão e talvez outros que nunca assinaram o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, mas atualmente possuem seus próprios arsenais nucleares. Outros violadores do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares incluem o Iraque, que iniciou um programa nuclear secreto sob Saddam Hussein antes da Guerra do Golfo Pérsico, assim como a Coreia do Norte, que anunciou sua retirada do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares em janeiro de 2003, e desde então realizou uma série de testes bem-sucedidos de armas nucleares. Irã, Líbia e Síria também são suspeitos de realizar atividades secretas de testes nucleares, violando os termos estabelecidos pelo tratado. O Tratado de Proibição Completa dos Testes Nucleares, mais recente e mais abrangente, por outro lado, proíbe todos os testes de armas nucleares ou qualquer outra explosão nuclear em qualquer lugar do mundo.
O tratado, aberto para assinaturas em setembro de 1996, foi assinado por 187 nações e ratificado por 178. Porém, o tratado só pode ser plenamente aplicado quando 44 nações específicas o ratificarem, e 8 ainda resistem. Estes são China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte, Israel, Irã, Egito e os Estados Unidos. Hoje, todas as ogivas nucleares dos Estados Unidos e da Rússia são contabilizadas conforme as diretrizes do novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, novo START, assinado por ambos em 8 de abril de 2010. Este tratado permite que um país inspecione o arsenal nuclear do outro para confirmar a observância do acordo de armas. O tratado também estipula que ambos os países se comuniquem regularmente sobre outros equipamentos militares avançados e operações, na esperança de evitar quaisquer mal-entendidos ou acidentes. No entanto, pouco depois da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2023, a Rússia anunciou que suspenderia quaisquer inspeções externas, violando efetivamente os termos de seu acordo com os Estados Unidos. Mas Putin acrescentou, pelo menos, que não aumentaria o atual arsenal nuclear da Rússia e, portanto, não abandonaria completamente o tratado. O novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, quando todos concordam em participar, não limita o número de míssil balístico intercontinental e míssil balístico lançado de submarino não implantados que cada país pode possuir, mas permite que eles sejam monitorados, com a cooperação de ambos os lados, fornecendo informações atualizadas sobre suas localizações. Isso inclui inspeções para confirmar que nenhum foi adicionado aos arsenais estratégicos de qualquer país. O tratado também inclui certas restrições para mísseis e lançadores não implantados e define padrões de rotulagem na esperança de reduzir a possibilidade de que possam ser ocultados. Sobre quais armas estamos discutindo? As armas nucleares do novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas são as mais prováveis para controlar o arsenal nuclear. O novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas foi estabelecido para limitar armamentos diferentes dos primeiros testados no Novo México em 1945. Eles fazem as armas nucleares de primeira geração parecerem fogos de artifício. Diferente das variantes atuais, essas armas originais eram puramente bombas de fissão, conhecidas como bombas atômicas. Essas usavam uma explosão para compactar o combustível nuclear já denso, tipicamente isótopos de urânio 235 ou plutônio 239, para iniciar uma reação de fissão, forçando juntos esses isótopos e dividindo o núcleo de um átomo, que então desencadearia uma reação em cadeia onde mais e mais átomos começam a se dividir. E, no processo, liberam uma quantidade tremenda de energia. Foi um par dessas bombas atômicas que os Estados Unidos lançaram sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, matando entre 110 mil e 210 mil pessoas. O mundo ficou chocado. Ninguém tinha visto algo próximo a esse tipo de devastação antes. Na verdade, os membros do Projeto Manhattan tiveram que criar novos termos para descrever o rendimento explosivo dessas novas bombas contra uma barra padrão de trinitrotolueno, comumente conhecido como trinitrotolueno, de onde tiramos quiloton e megaton. A bomba atômica lançada em Hiroshima, apelidada de Little Boy, que desceu de paraquedas e detonou aproximadamente 610 metros acima da cidade, continha cerca de 64 quilogramas de urânio supercarregado, mas quando explodiu, teve um impacto equivalente a 15 mil toneladas de trinitrotolueno e dizimou tudo dentro de 8 quilômetros quadrados. Aproximadamente 70 mil a 135 mil pessoas foram mortas na explosão, muitas instantaneamente, enquanto dezenas de milhares morreram mais tarde devido aos seus ferimentos ou exposição à radiação. O Big Bang é a explosão nuclear mais poderosa, superando a bomba Little Boy, lançada em Nagasaki, conhecida como Fat Man. Este dispositivo foi feito para gerar uma explosão de 22 quilotons. No entanto, a devastação total que produziu foi, na verdade, menor do que a vista em Hiroshima devido à topografia montanhosa de Nagasaki, que a protegeu até certo ponto, reduzindo o efeito geral da bomba e limitando a destruição a cerca de 4 quilômetros quadrados. Ainda assim, entre 60 mil e 80 mil pessoas foram mortas, tanto pela exposição aguda à explosão, quanto pelos efeitos colaterais de longo prazo da radiação que produziu. Mas você deve estar se perguntando, quais seriam os resultados de tal explosão hoje? Hipoteticamente, se a menor dessas duas bombas fosse detonada sobre, digamos, Los Angeles, a explosão resultante mataria imediatamente cerca de 100 mil pessoas.
E qualquer pessoa ou coisa dentro da bola de fogo nuclear, que teria um raio de 180 metros, quase 600 pés, e seria mais quente que o centro do Sol, seria efetivamente vaporizada, enquanto qualquer pessoa dentro de um raio de 1,2 km estaria exposta a uma dose de radiação ionizante igual a 500 mamíferos. Uma dose desse tamanho seria equivalente a 500 tomografias computadorizadas de corpo inteiro sendo entregues de uma vez, e seria fatal para a maioria das pessoas dentro de um mês, além de causar câncer terminal para pelo menos 15% daqueles que sobrevivessem além disso. E quanto à bomba maior, Fat Man? Se fosse detonada sobre, digamos, Paris, a bola de fogo nuclear resultante alcançaria 200 metros em todas as direções. A zona de radiação letal teria um raio de 1,3 quilômetros, 0,8 milhas. E, no geral, a explosão resultaria em mais de 200 mil baixas e quase 500 mil de feridos. Qualquer um dentro de 2,2 quilômetros, ou 1,36 milhas do Marco Zero, teria queimaduras de terceiro grau quase instantaneamente devido à explosão. Se a explosão ocorresse no centro do Sol, seria um desastre. Assustador, não? Bem, isso não se compara à destrutividade das armas nucleares modernas. As armas nucleares modernas estão em um nível totalmente diferente, usando tanto uma etapa primária, como um poço de plutônio, para criar uma reação de fissão, quanto uma etapa secundária, que cria uma reação de fusão. Uma ogiva com ambos os componentes se torna um dispositivo termonuclear, comumente conhecido como bomba de hidrogênio. Para dar uma ideia da escala, o rendimento explosivo do Little Boy era de aproximadamente 15 quilotoneladas de trinitrotolueno. Compare isso com a B-83, a bomba de hidrogênio mais poderosa dos Estados Unidos, com rendimento explosivo de 1,2 megatoneladas. Isso é 1.200.000 toneladas de trinitrotolueno, ou 80 vezes mais poderoso que o Little Boy. Então, por que temos bombas tão massivas? No anos 1940, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, decidiu que, por segurança nacional, os Estados Unidos deveriam possuir as maiores bombas. E assim ele direcionou a Comissão de Energia Atômica a continuar trabalhando em todas as formas de armas de energia atômica, incluindo o que era, na época, a hipotética bomba de hidrogênio, ou as chamadas superbombas. Ansioso para se manter à frente da Rússia, a primeira bomba de hidrogênio americana foi testada com sucesso no atol de Inuituk, no Oceano Pacífico, em 1952. Mas a antiga União Russa Soviética não estava muito atrás, testando seu primeiro dispositivo termonuclear apenas um ano depois. E a corrida por armas mais poderosas só escalou a partir daí. Escalou em grande estilo. Como você verá, seguiu-se uma corrida para construir a maior bomba. Mas não é ter a maior bomba que você deveria temer. São as pequenas armas nucleares táticas portáveis por um soldado que realmente aterrorizam. Primeiro vamos examinar as grandes bombas. Em 1961, o que era então a União Soviética, havia desenvolvido e testado uma ogiva de cerca de 60 megatons, conhecida como Tsar Bomba. Quando foi testada, o clarão pôde ser visto a mais de 1.000 quilômetros de distância. Enquanto a nuvem em forma de cogumelo que produziu subiu a uma altura de 67 quilômetros, vidros se estilhaçaram em janelas a 772 quilômetros de distância. A onda de explosão circulou o globo 3 vezes, acompanhada por uma onda sísmica que percorreu a crosta terrestre. Desta vez, usando a Tsar Bomba, vamos olhar para outro cenário hipotético. Se uma ogiva deste tamanho, mais ou menos 60 megatons, fosse detonada sobre, digamos, Londres, basicamente todo organismo biológico, dentro de quase 3 milhas, seria quase instantaneamente vaporizado. Qualquer ser vivo dentro de 2 milhas estaria exposto a uma dose letal de radiação. E uma onda de radiação térmica ardente se espalharia por 37 milhas em todas as direções, resultando em milhões de queimaduras de terceiro grau. O número total de fatalidades, quase 5,8 milhões. Os Estados Unidos falharam em alcançar seu objetivo de ter a maior e pior bomba por aí, que, como mencionamos e explicaremos mais em um momento, acabou não se provando a coisa mais assustadora a se ter. O maior dispositivo nuclear que se chegou a testar também não foi nada desprezível. Era uma ogiva de 15 megatons conhecida como Castle Bravo. No entanto, a maior arma já produzida foi uma ogiva de 25 megatons, chamada B-41, já há muito tempo desativada. A B-41 era considerada em sua época a arma termonuclear mais eficiente em termos de rendimento explosivo e peso total. Então, quão grandes eram essas bombas? Digamos que pegamos o Castle Bravo e o detonamos, desta vez ao nível do solo, no centro de Moscou.
mais de 3,6 milhões morreriam. A bola de fogo nuclear, que é mais quente que o centro do Sol, lembre-se, incineraria tudo em todas as direções por 3,7 quilômetros. As janelas se estilhaçariam até 29 quilômetros de distância. E, dependendo do vento, a precipitação nuclear contaminaria uma área de mais de 259 mil quilômetros quadrados ou uma área do tamanho do estado do Colorado. E assim continuou. No final dos anos 1980, as nações nucleares acumularam cerca de 40 mil dispositivos termonucleares em seus arsenais combinados. Felizmente, o número e rendimento geral das bombas implantadas foram bastante reduzidos. Mas qual é a mais assustadora? Precisamos perguntar. Armas de grande escala, como a Tsar Bomba, que eram quase impossíveis de serem implantadas. Ou nossas chamadas bombas táticas modernas, também referidas como armas nucleares de campo de batalha ou não estratégicas, que foram especificamente projetadas para serem implantadas de quase qualquer lugar, em curto prazo, no teatro de batalha em tempo real. Diferente das armas nucleares estratégicas, que podem ser implantadas em continentes para atingir cidades e outras grandes áreas, prejudicando a capacidade bélica do inimigo, as armas nucleares táticas possuem alcances menores, usualmente abaixo de 500 quilômetros, podendo ser implantadas por navios, aviões ou forças terrestres. Apesar de seu alcance tipicamente curto, mas além de suas opções de entrega versáteis, essas armas também podem ter um rendimento explosivo de até 50 quilotons. Há um temor acentuado dessas armas por serem vistas como de uso mais fácil que as anteriores. Mas qual é a probabilidade de essas armas serem realmente usadas em combate real? Antes do fim da Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia iniciaram a eliminação de diversas armas nucleares táticas. A guerra da Rússia contra a Ucrânia renovou preocupações de várias nações, incluindo os Estados Unidos. Logo após a invasão russa, a Casa Branca informou que colaborava com a Organização do Tratado do Atlântico Norte em um plano de contingência. Na verdade, a Casa Branca anunciou que tinha um time de especialistas trabalhando com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, para o caso de Putin resolver usar quaisquer armas nucleares ou químicas contra a Ucrânia ou aliados. Em geral, o uso realista de armas nucleares de curto alcance no campo de batalha tem sido há muito tempo um tópico de debate e alvo de um saudável ceticismo. Um dispositivo nuclear tático pouco falado desenvolvido pelos Estados Unidos, que ficou conhecido como Atomic Annie, era uma grande peça de artilharia que foi implantada na Europa na década de 1950. Foi a primeira vez que os Estados Unidos implantaram uma ogiva nuclear de curto alcance a uma distância de 18 milhas. Isso parece incrivelmente perto, especialmente quando lembramos que o bombardeiro B-29 Enola Gay, que lançou uma ogiva comparativa de 15 quilotons em Hiroshima, poderia voar e entregar sua carga a um alvo quase 2.900 milhas de distância e ainda ter combustível suficiente para retornar à sua base. Os Estados Unidos criaram a ogiva Davy Crockett com rendimento explosivo de 20 mil toneladas e que podia ser disparada de um rifle sem recuo a 2,5 milhas de distância. Mas espera, tem mais! Havia também a munição atômica de demolição especial B-24, ou SATOM ou SADM. O dispositivo nuclear tático de menor alcance já concebido, que soldados das unidades de engenharia do Exército e Forças Especiais, bem como alguns marinheiros da Marinha e fuzileiros navais selecionados, foram treinados para carregar nas costas, enquanto saltavam de paraquedas ou mergulhavam com scuba, atrás das linhas inimigas. Eles deixariam as bombas nucleares de mochila para destruir instalações estratégicas ou tornar terras vastas inabitáveis por alta radiação. Provavelmente pela falta de voluntários para carregar essas armas, os Estados Unidos as substituíram, junto com outras opções nucleares menos viáveis, pelas atuais configurações táticas, principalmente ogivas em foguetes de curto alcance. Felizmente, mentes mais racionais acabariam prevalecendo, até certo ponto, pelo menos. Conforme o entusiasmo inicial da Guerra Fria por armas nucleares táticas diminuía e as bombas convencionais se fortaleciam, Estados Unidos e Rússia prosseguiram removendo a maioria das suas armas nucleares de campo dos seus arsenais. Os Estados Unidos diminuíram seu total de armas de cerca de 9 mil em 1989 para aproximadamente 230 hoje, todas projetadas para serem lançadas de aeronaves de combate táticas. Embora todos os principais serviços militares russos mantenham armas nucleares táticas, o número de armas nucleares de campo de batalha em circulação diminuiu drasticamente.
De cerca de 13.000 a 22.000 no final dos anos 1980 para menos de 2.000 hoje, talvez indique que armas nucleares de todos os tipos estão caminhando para a extinção. Não é como se não houvesse muitas outras grandes bombas para usar. Como as armas convencionais modernas se comparam? Ao analisar a bomba convencional mais poderosa já usada em combate, vemos que ela tem apenas um pouco mais de poder do que os Estados Unidos e a Rússia. Os Estados Unidos têm apenas um rendimento explosivo de 11 toneladas de trinitrotolueno. Oficialmente, Blue 82, ou Moab, também apelidada de mãe de todas as bombas por seu tamanho, foi usada em combate pela primeira vez pela Força Aérea dos Estados Unidos no Afeganistão em abril de 2017. Ao contrário de outras bombas grandes, a mãe de todas as bombas, que tem 9 metros de comprimento e pesa mais de 21.000 libras, foi projetada para não penetrar, mas para criar uma enorme pressão no ar. A mãe de todas as bombas, destinada a gerar uma vasta onda de pressão ao invés de penetrar, é projetada para eliminar alvos suaves a médios, em grandes áreas, ou escondidos em locais confinados como cânions profundos ou sistemas de cavernas, comumente usados pelo Talibã nas montanhas do Afeganistão. Após a Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea dos Estados Unidos também desenvolveu algo chamado T-12 Cloudmaker, uma bomba de demolição de 20.000 kg e 44.000 libras, que carregava uma carga explosiva maior que a mãe de todas as bombas, mas nunca foi usada em combate. Mas espera! Há outro tipo de destruição em massa, uma arma que ainda não discutimos e é uma bem desagradável. A arma incendiária inventada em 1942. Na verdade, durante a Segunda Guerra, matou mais japoneses que o Fat Man e o Little Boy juntos. No total, 4 meses antes dos bombardeios atômicos, 66 cidades japonesas foram bombardeadas com essa substância. Durante o ataque a Tóquio, cerca de 100.000 pessoas foram mortas, com dezenas de milhares ficando gravemente feridas. Na Segunda Guerra Mundial, precisava-se de uma arma incendiária mais eficiente para missões de bombardeio aéreo. Assim, cientistas americanos foram designados para produzir uma substância que gerasse incêndios intensos e destruísse vários alvos inimigos. Eles começaram a experimentar com várias combinações de produtos químicos, e um químico orgânico de Harvard, chamado Julius Pfizer, eventualmente chegou à combinação de ácido naftênico e ácido palmítico, que resultou no que era essencialmente um agente espessante para a gasolina. Ao engrossar a gasolina, esse agente se tornou uma substância pegajosa e semelhante a um gel que, quando pulverizada de um lança-chamas, se agarraria aos alvos ao impacto, tornando difícil apagar os incêndios resultantes. Se lançado de um avião, provocaria grandes incêndios na pista, muito eficazes para destruir estruturas de madeira, como as que predominavam em Tóquio em 1945. Isso mesmo, estamos falando sobre napalm. Após o entusiasmado napalm em Tóquio, os artilheiros de cauda nos B-29 que lançaram, as bombas relataram ver um brilho vermelho da cidade em chamas, a 150 milhas de distância, como um inferno aberto de chamas e fumaça subindo quase 18.000 pés acima da cidade em chamas, quase a mesma altura de onde outras bombas convencionais são normalmente lançadas. De cerca de 1h30 a 3 horas da manhã, sob a cobertura da noite, mais de 300 B-29s lançaram cerca de 500.000 bombinhas incendiárias, M60, e 9 sobre a cidade adormecida, agrupada em grupos de 38 bombinhas lançadas de cerca de 5.000 pés. Cada cluster se espalharia durante sua descida, com cada bombinha espalhando líquido flamejante em todas as direções ao impactar. Em algumas áreas da cidade, os incêndios incontroláveis atingiram temperaturas de cerca de 1.800 graus Fahrenheit. Apesar desses cenários apocalípticos que se desenrolaram por todo o Japão, no entanto, e mesmo que também tenha sido generosamente usado durante a guerra, o napalm não chegou realmente à atenção do público em geral até a Guerra do Vietnã. Isso se deveu em grande parte à cobertura televisiva dos muitos eventos horríveis que aconteciam no Vietnã, incluindo o uso de napalm. A revolta global levou a acordos internacionais, como a Convenção de 1980 sobre certas armas convencionais, para limitar o uso de napalm, principalmente em áreas civis. E desde então, napalm e armas incendiárias semelhantes continuaram sendo muito debatidos e escrutinados internacionalmente, com o último uso relatado pelos Estados Unidos na Guerra do Golfo. As bombas usadas, embora chamadas de napalm, continham uma versão melhorada da substância original. Sim, o napalm é horrível, mas comparado a uma única ogiva nuclear de 1 megaton, ou talvez centenas atingindo grandes cidades em uma nação de uma só vez, é apenas uma distração ardente.
O que é possível agora, mas nunca antes, é a extinção total da raça humana. A nossa falta de avanço para a desnuclearização global é preocupante. Putin já deixou clara sua posição quando suspendeu a participação total da Rússia no novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas. E embora ele não tenha feito nenhuma ameaça direta, suas declarações e ações ambíguas na Ucrânia deixaram muitas nações se perguntando: ele realmente poderia fazer isso? Ou seja, implantar armas nucleares táticas em um campo de batalha moderno? A Coreia do Norte também não tem cooperado. Na verdade, Kim Jong-un decidiu esmagar preventivamente todas as esperanças de desnuclearização e começar a expandir suas capacidades nucleares e de mísseis de longo alcance. Ele deixou claro que o regime agora é uma potência nuclear permanente, e Washington, assim como o resto do mundo, deve lidar com isso como tal. A estratégia da Coreia do Norte para essa jogada tem sido forçar o mundo a pular a questão: se deveria ser permitido ter armas nucleares, e ir direto para quantas deveria ser permitido ter. A liderança atual também anunciou que planeja desenvolver novas armas táticas mais mortais, que podem incluir mísseis com múltiplas ogivas e míssil balístico intercontinental de combustível sólido para entregá-los. A recente escalada violenta do conflito em curso entre o Estado de Israel e o Hamas, que atualmente se desenrola em Gaza, também trouxe preocupações renovadas sobre o possível uso de armas nucleares por Israel contra um dos seus muitos inimigos. A liderança israelense não fez ameaças, mas um senso de mistério ainda envolve o programa nuclear do país, que provocou perguntas de vários especialistas militares internacionais, principalmente porque Israel sempre evitou entrar em acordos internacionais relacionados à não proliferação nuclear, como o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Nem se submeteu a inspeções pela Agência Internacional de Energia Atômica. A posição oficial do governo israelense em relação às suas capacidades nucleares é de nem confirmação nem negação. O programa nuclear israelense é geralmente baseado em relatórios não oficiais e estimativas. O que é mais preocupante, talvez, é o incerto status nuclear do Irã, o inimigo de Israel no Oriente Médio. O programa nuclear iraniano avançou recentemente para um estágio onde poderia enriquecer urânio suficiente para construir 5 armas de fissão em semanas. No entanto, também é importante notar que, para representar uma ameaça nuclear crível, o urânio do Irã precisaria passar por um processamento adicional. Eles também precisariam adquirir ou construir os componentes necessários para a armação, um processo que poderia levar de vários meses a mais de um ano. O que está claro, se é que algo está, é que o futuro da proliferação nuclear é um pouco como um quebra-cabeça com várias peças. Tudo depende de como as diferentes motivações de muitas nações diferentes se unem ou não. E talvez a maior peça deste quebra-cabeça seja a disposição de todos os estados com armas nucleares de renunciar aos seus respectivos arsenais. Isso parece ser o verdadeiro teste de se uma nação está séria em tornar o mundo seguro de um holocausto nuclear. Mas isso exigirá uma diplomacia séria, discussões contínuas, bem como tratados sendo assinados e acordos sendo feitos entre todos os estados de potência nuclear. Não se trata apenas de países individuais, vai ser um esforço de equipe global. Toda a comunidade internacional precisa trabalhar junta para enfrentar os desafios complexos que as armas nucleares representam. Mas o que você acha? Existe um lugar para armas nucleares na guerra moderna? Essas armas estão se tornando poderosas demais. Como deve ser controlada a criação, posse e distribuição delas? Assista a estados a serem sacrificados na Terceira Guerra Mundial, ou revelado o plano do governo dos Estados Unidos para a sobrevivência no dia do juízo final.